noite, pessoal. Primeiro, obrigada por estarem aqui. Parabéns por estarem aqui, tá? Eu sou advogada do marketing de influência há mais de uma década e, infelizmente, é um mercado extremamente informal. É um mercado que funciona na mesma velocidade da internet, sem nenhuma intenção de profissionalização por ambos os lados, né? Então, assim, a gente tem muito medo de quem está do lado de cada tela, de querer formalizar, de querer ter um contrato. E, ao mesmo tempo, a gente tem as marcas que não entendem que precisa de formalização, não entendem o que vocês fazem como uma profissão, muitas vezes. Então, parabéns por estarem aqui num dia frio, né? De noite, podiam estar em casa comendo sopa, mas estão aqui. Então, vamos lá. A Bruna já me apresentou. Aqui tem o material que eu vou passar. Se vocês tiverem o aplicativo do Google, vocês conseguem escanear e acessar. Quem não tiver, depois me chama no WhatsApp que eu mando o material, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho o Advogando para Influencers, já uma marca registrada há um bom tempo. Registrem as marcas de vocês. Não esqueçam disso. Vocês são marcas, né? E se alguém aparecer amanhã com uma marca registrada com o nome de vocês, vocês não podem mais usar. Então, já fica o alerta, não vou falar de registro de marca hoje, mas já fica o alerta para vocês aí fazer o registro de marca de vocês. Me apresentando, então, a minha história, né? Eu sou mãe também, esse é o Thomas, esse é o meu porquê. Hoje ele tem 3 anos. Já tenho 2 livros em coautoria, um é Influenciadores Digitais e Desafios Jurídicos e outro é o Guia Prático de Direito Digital. Em ambos os livros eu falo sobre o marketing de influência, o dia a dia jurídico do marketing de influência na prática, tá? Não tem nada de inventado. Eu gosto muito de expor como é que ele funciona mesmo, porque eu sei que não é fácil para todos os lados. E agora a gente tem mais questões que não estão sendo fáceis. Eu vou começar com o CONAR, bem por cima, porque eu sei que vocês estão muito interessados aqui no ECA Digital, mas todo mundo esqueceu do CONAR. O CONAR agora, em junho, ele atualizou as regras dele para publicações, tá? Então, a gente tem questões mais amplas para a questão de publi, nunca usar o AD, terminantemente proibido usar AD. Se vocês são embaixadoras de marca ou se vocês têm aquelas collabs, vou fazer com uma marca de roupa, eu vou fazer com um produto de beleza, não é publicidade. Sim, para o CONAR agora é publicidade, então tem que estar identificado como publi, tá? Afiliados, os achadinhos, sempre identificado como publi. E quando a gente está lidando com influenciadores virtuais, então se vocês vão fazer os avatares de vocês para fazer alguma campanha, também tem que estar identificado como publicidade. E os pets também, se vocês têm perfil de pet, e o pet vai fazer algum tipo de... Já tem uma pergunta. Já tem... A permuta, ela também entra no contexto de... Isso, permuta, recebido, sempre tem que ser identificado. Eles dão os tipos de identificação. Então, ali, recebidos e brindes, ele tem que estar como recebido, ele está como convite de marca, desafio de marca, falar qual é a marca, mas sempre identificado que aquilo lá foi recebido. Sempre, qualquer tipo de conteúdo que tu vai marcar o arroba da marca, tu vai mencionar a marca, tem que estar identificado. Qualquer conteúdo, tá? Não importa se ele vai ficar ou se ele vai durar 24 horas. E eu já explico o porquê disso, tá? Isso é uma segurança para vocês, não é só para cumprir tabela com o CONAR. Que está aqui, no conteúdo orgânico. O CONAR disse o seguinte, se eu pego alguma coisa, comprei lá alguma coisa no mercado, gostei e vou indicar no meu feed, ou vou indicar nos meus stories. Se quem me segue usa, passar mal, tiver algum problema, a responsabilidade é minha. Porque eu não estou fazendo uma publicidade, eu estou indicando algo que eu consumo, tá? Então, botar o hashtag, na verdade, ela é uma segurança para vocês. Por quê? Porque quem me segue é o consumidor, e se o consumidor tiver algum tipo de problema com o consumo daquele produto, daquele serviço, é a marca que vai responder, e não vocês por terem indicado também, junto, tá? Então, cuidem com o que vocês vão indicar de forma orgânica, porque agora o CONAR estabeleceu a responsabilidade dos influenciadores no conteúdo orgânico também. Uso de inteligência artificial também não é mais a culpa é do ChatGPT, a culpa é do Cloud, a culpa é de qualquer agente de IA que vocês usaram, não, a culpa é de quem botou o prompt, tá? Então, assim,
vocês são responsáveis pelo uso da inteligência artificial. Engajamento, conteúdos publicitários que envolvam bebida alcoólica, apostas, não podem estar mascarados. O que é a máscara, né? É quando lá a empresa de apostas dá o link, aquele que as pessoas só ganham, né? Ou então, vocês dizem que uma determinada tipo de bebida alcoólica, vocês estão lá tomando já estão na segunda garrafa, estão extremamente sóbrias. Isso é o tipo de conteúdo com engajamento, né? Então, assim, vai enganar quem vai consumir. Ai, Carol, mas isso é óbvio. Tem gente que vê lá o joguinho e acha que vai ganhar sempre, por isso que acaba caindo. Então, isso não é óbvio. Todo conteúdo que tiver esse tipo de patrocinado, enfim, esse tipo de empresa envolvida, vocês têm que cuidar o que vocês vão fazer, tá? Então, o roteiro ele não pode induzir ao erro, tá? E, por fim, o que leva ao nosso assunto de hoje. Crianças, cuidado redobrado com crianças, tá? Então, agora a gente precisa, além do envolvimento de crianças, a gente precisa também cuidar com o que elas vão fazer a publicidade. O que essa criança vai ter envolvida? Qual tipo de publicidade ela vai estar fazendo? É um produto para criança? É algo para criança? Então, agora a gente entra na seara do ECA Digital, do Decreto 12.880 e da regulação do CNJ, que aconteceu ontem. Faz desde março que eu não durmo, praticamente. Não porque eu tenho um filho de 3 anos, mas por causa do ECA Digital. Porque todo santo dia sai alguma coisa. Ou é o CNJ falando alguma coisa, ou é o Ministério Público processando o Facebook, fazendo uma ação civil pública, que daí o Facebook tem que fazer não sei quantas mil coisas. Todo dia tem saído alguma coisa. Mas vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. Por que essa regra existe, tá? Todo mundo viu o vídeo do Felca, né? Quem não viu, estava em outro planeta, tá? Depois do vídeo do Felca, um projeto de lei de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente correu. Vamos tocar ficha nisso, porque isso aqui tomou proporções imensas, a gente precisa transformar isso aqui em lei, tá? Virou o ECA Digital. O que é o ECA Digital? Responsabilização das plataformas no uso de tecnologia por crianças e adolescentes, tá? Também tem dos pais? Sim, mas as plataformas elas precisam de ferramentas para que os pais façam o controle parental. Ou seja, elas precisam barrar o acesso a menores de idade nas plataformas, mas elas também precisam de ferramentas para os pais poderem controlar o que os filhos fazem, o que não fazem, tá? Então, assim, o ECA Digital ele foi abordando nessa questão. Não ficou muito claro, então, sobre a presença de crianças e de adolescentes nas redes sociais. Aí a gente tem, então, uma evolução. A gente precisa dar um norte, que a gente chama, e aí a gente faz outras leis. No direito as coisas são assim. Não basta uma, a gente precisa fazer uma escala de atos, digamos assim. Estou tentando explicar sem juridiquês, vocês, se não entenderem nada, não, só um pouquinho, bugou aqui, a gente volta, tá? Então, a gente tinha um ECA Digital por conta disso. Gente, por conta de exposição excessiva de crianças, não estou dizendo aqui que alguém faz, mas a gente sabe, a gente rola a internet, a gente vê coisas absurdas com crianças, né? Então, assim, crianças que, por vezes, podem ter algum tipo de deficiência, então exploram a deficiência da criança na rede social. Questões de uso indevido da imagem para ganho, monetização, mas uma monetização pesada, né? Então, assim, algum tipo de uso da imagem de forma pesada da criança. Invasão da privacidade da criança, sim, criança ainda tem privacidade, né? Então, assim, mas eu sou mãe, eu sou pai, eu que decido. Não, a criança tem os direitos fundamentais que a gente chama, privacidade é um deles. E a questão de configurar trabalho infantil irregular. Criança não pode trabalhar. É constitucional, está na Constituição, é proibido o trabalho infantil. Carol, como é que eu faço publicidade? A publicidade, ela é um trabalho infantil, tá? A gente está levando a publicidade para o trabalho artístico infantil. Então, a gente ainda consegue a liberação do trabalho artístico infantil, mas a gente ainda tem o entendimento de que, se for muitas vezes, se eu fizer publicidade todo santo dia com meu filho, eu estou explorando ele.
Ele está trabalhando todo santo dia. E isso não pode, isso é proibido. Tá? Então, por isso que regras começam a surgir para que quem deve proteger as crianças não está protegendo, que são os pais, e o judiciário, o Ministério Público, tenha formas de fiscalizar essa proteção, essa exploração da imagem infantil. E agora, o que eu preciso? De uma autorização judicial. O alvará. O bendito alvará. Como é que ele surgiu? Então, eu tinha o ECA Digital. O ECA Digital falava sobre o controle da exposição das crianças na internet. Tudo ótimo. Decreto 12.880 de 26, artigo 34. Quando a gente envolve habitualidade, monetização, imagem da criança, a gente precisa de autorização judicial para isso. Não é autorização de publicidade, são coisas distintas. Autorização de publicidade, quando as crianças faziam propaganda na TV, na revista, outdoor, isso existe desde 1990, desde o Estatuto da Criança e Adolescente, lá, né, lá, eu já era nascida há um tempo, mas enfim, desde lá. Não interessava, a criança passava um dia no estúdio gravando, tinha que decorar o roteiro, não ficou bom, faz de novo. Aquilo tudo já precisava de uma autorização judicial. Então, ela vai participar de uma novela, vai participar de um filme. Ela precisava, era trabalho artístico infantil e precisava de autorização judicial. Corta para a rede social. Começo a trazer meu filho para o conteúdo. Carol não sabia que eu precisava de alvará. Estou fazendo publicidade, estou recebendo por isso, não sabia que eu precisava fazer alvará. Sempre precisou. Não foi o Estatuto da Criança e Adolescente Digital que trouxe, não foi o decreto que trouxe, não foi o Ministério Público brigando com a Meta que trouxe. Sempre foi necessário. Desde o momento que vocês, junto com os filhos, ou fizeram só o perfil dos filhos na rede social e começaram a fazer parceria, começaram a fazer publicidade, vocês tinham que ter, para cada conteúdo desses, uma autorização judicial. Tá? Eu sei que muitos aqui não têm, tá? Isso é normal, já atendi, todas as pessoas que eu atendi, para uns eu fazia, para outros não me pediam. Tá todo mundo no mesmo barco e, como eu disse para a Bruna, ele se chama Titanic, tá todo mundo indo naufragar, tá? O que a gente está orientando? Que as publicidades que vocês têm no perfil de vocês, que não têm alvará, vocês arquivem. Ah, mas eu tenho contrato com a marca de 1 ano, não sei, arquiva. Ah, mas eu vou pagar, arquiva. Tá? Porque se não tem alvará, isso é exploração irregular de trabalho infantil. Vocês vão ser chamados pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos, como responsáveis legais. Tá? Então, arquiva. E o que é o novo alvará da Meta? Vamos lá. Isso aqui é as proibições, mas vamos para o alvará da Meta. O alvará da Meta, então, com o decreto, o Ministério Público chamou a Meta e disse assim, Meta, como é que tu vai controlar esse monte de criança aí? O Instagram, hoje, ele tem 2 milhões de influenciadores digitais entre o público. Como é que tu vai controlar essa gandaia, assim? Aí, o que aconteceu? A ação ela tem 1.600 páginas. Quem tem estômago fraco, eu recomendo nunca olhar essa ação. Nunca olhar mesmo. O Ministério Público juntou imagens de inteligência artificial geradas com imagens de crianças que estão expostas na internet, ou seja, imagens e vídeos extremamente ruins com os rostos dos nossos filhos. O Ministério Público juntou milhares e milhares de comentários em fotos de crianças de fralda, em crianças mamando, em crianças comendo cenoura, banana. Comentários pesadíssimos, tenebrosos. E disse, e aí, Facebook, como é que a gente faz agora? E aí, rede social, como é que a gente vai controlar isso aí agora?
Eu estou falando assim numa linguagem extremamente informal para vocês, tá? E a questão foi, vamos trazer todo mundo para o judiciário e vamos ver quem pode continuar, quem não pode continuar. Quem está fazendo certo, quem está lá expondo o seu filho, mas de uma forma controlada, de uma forma que raciocina sobre o que está fazendo, e quem está expondo das formas que não pode expor. Para controlar isso, nasceu a autorização judicial de 12 meses para crianças de 0 a 12 anos, de 18 meses para crianças de 12 a 18 anos. Adolescentes, no caso, né? Ou seja, durante esse período, o Ministério Público e Judiciário fiscaliza tudo o que vocês fazem no perfil para, daqui a 12 meses, renovar, ou daqui a 18 meses, dependendo da idade, renovar, tá? O que vocês não podem postar de jeito nenhum? Conteúdo sexual e erótico. O que é um caráter sexual e erótico? É o que eu acabei de dizer. Criança de roupa de banho, criança comendo, criança sem roupa, tomando banho de piscina. Evitar esse tipo de conteúdo. Por quê? Por causa dos doentes na internet. Tá? A gente não tem controle de quem acessa o material, o conteúdo que a gente posta dos nossos filhos. Então, isso aqui a gente pode até achar bonitinho a criança de fraldinha, mas a gente acha bonitinho. Não sei quantos milhões levam isso para outro lado. Produtos proibidos para menores. Aqui eu botei bebida alcoólica, apostas, jogo de azar ou loteria. Não pode estar vinculado à imagem de criança. Tá gravando, não posso falar. Depois eu vou falar. Então, pessoas que fazem publicidade assim, story de criança, story de Beth, story de criança, story de body splash, sabe? Como é que vai ficar? É para não ficar. E aí, a gente tem que pensar também, gente, não só em questão de produtos proibidos nessa seara. Vocês têm que pensar em outros tipos de produtos. Por exemplo, vocês têm que... Olha só como é a complexidade da coisa. Uma marca de iogurte procurou para fazer uma publicidade com o meu filho. Mas o meu filho ele tem só 2 anos. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 2 anos não podem comer iogurte. Não posso aceitar público. Tá, então assim, vocês sempre vão ter que analisar o contexto daquele produto para a vida daquela criança que está junto. Se é filho, se é sobrinho, se é alguém que está junto de vocês, enfim. Eu falo filho porque eu acredito que aqui a maioria é mãe e traz filho junto. Mas vocês têm que observar aquele contexto daquele produto, se ele não é proibido para a faixa etária, se ele não é proibido para a saúde da criança. É um suplemento. Nossa, eu sei que tem gente que dá suplemento para criança na rede social. Mas tem que ver se pode, se é autorizado. Não é autorizado, não dá, então não pode, é produto proibido. Mas não é alcoólico. Não, é produto proibido. Tá? Então, vocês vão ter que também analisar o contexto daquela publicidade, o contexto daquele produto, daquele serviço que a criança vai estar junto na publicidade. Conteúdo vexatório ou degradante. Olha, às vezes a gente acha bonitinho uma birra, a criança chorando, né? Às vezes a gente acha muito bonitinho alguma coisa que está fazendo, ou então a gente está lá, a mãe já está, não aguenta mais e olha aqui o que faz, e posta uns stories da criança, sabe? Não dá mais, gente. Não vai mais poder ser real time. Questões também de uniforme da criança. Tá indo para o colégio. Tá indo com uniforme. Gente, não façam isso. Não postem uniforme. Não postem rotina. Se vão postar rotina, posta depois que saiu. Foi para natação. Depois da natação vocês postam. Mas quero postar com a hora, não sei o quê, porque engaja mais, porque não sei o quê.
se vocês fazem os stories, fazem o vídeo e depois vão postar, sai a hora do vídeo na hora que vocês estavam indo. Mas também vocês estão dando pano para qualquer louco saber que às 15h30 o filho de vocês está na natação. Então, assim, por segurança, esse tipo de conteúdo também é um conteúdo que a gente pode dizer que ele é algo que viola os direitos fundamentais da criança. Tá? Vocês têm que pensar se vocês postariam isso, vocês se preocupam com isso. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, passou muito na rede social, uma propaganda que não é daqui, de uma guriazinha subindo a escada rolante com os pais. E, enquanto isso, descia outras pessoas e dizia para ela, não foi no colégio hoje, né? Tava com febre. E ela sem entender nada. Sabe? Então, assim, era justamente para mostrar essa questão da exposição excessiva da rotina da criança que nem sabe que está sendo exposta. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ah, mas ela gosta, minha filha gosta, meu filho pede. Gente, eles pedem horrores de coisas. O meu filho me pede umas coisas mirabolantes. Mas eu sou a mãe, eu tenho que saber o que eu posso dar para ele, o que eu não posso dar, o que eu tenho que saber. É bom eu expor ele, não é bom. O meu filho, ele não está na rede social. Meu filho aparece de costas, o meu filho aparece as mãozinhas. Mas a escola dele posta ele todo santo dia. Porque ele é um alemãozinho bonitinho de olho azul. Então eu vou lá no Reels da escola, meu filho. Eu vou nos stories da escola, meu filho. Claro que eu não reajo, eu não compartilho, não sabem. Mas eu me incomodo muito. Porque o que vão fazer? Aquele perfil aberto da escola com o meu filho ali aparecendo. Quem é que vai pegar essa imagem? Né? Então, assim, várias questões a gente começa a repensar também, porque a gente vai ter que repensar no nosso conteúdo. Como é que esse terceiro que usa a imagem da criança vai fazer agora? Ele também vai precisar se adequar. A gente até estava falando em fazer um evento com marcas, com empresas que usam a imagem de crianças. Porque é muito importante. Fala, querida. Vão precisar do mesmo alvará para funcionar. Vão. Mas precisam do alvará, a conta tem que estar vinculada na tua central de contas como responsável, do pai, da mãe, né? Tem que ter um responsável ali. E dependendo do conteúdo vai poder, tá? A gente também tem que ver o contexto daquele conteúdo, tá? Por isso que eu digo, é caso a caso. Se tu for me trazer, eu vou olhar. Fala, Diogo. Falando no caso da Mata como a escola do seu filho, o que eles precisam para poder postar as crianças? Porque é uma Instagram comercial. Exatamente. Eles vão precisar do alvará. Eles precisam sempre da autorização dos pais. Inegociável. E se eles te alegarem que é um conteúdo para os pais, a gente faz isso para os pais ver o que as crianças estão fazendo, perfil fechado. Porque se eles continuarem com o perfil aberto, é comercial, tá? Então, vai precisar de alvará para continuar funcionando. Tem gente ainda dizendo, a gente não sabe se vai precisar, não vai precisar. No meu entendimento, está explorando a imagem de um monte de criança todo santo dia. Então, precisa. Nada impede, nada impede. No momento que tu bota na internet, tu tem que ter consciência de que aquele teu conteúdo, ele vai ser. Não, aquilo lá é para te fiscalizar. É só para saber o que tu tá fazendo, se tu tá fazendo certo. Se alguém pega o conteúdo do teu filho, por exemplo, e bota em outro perfil, cabe a ti rastrear e notificar. Mandar derrubar. Então, é tu que tem que ter esse controle. É assim como a gente, por exemplo, tem o controle da nossa marca na internet. Eu que tenho que descobrir se estão usando a minha marca de forma indevida, se tem alguém se passando por mim. Eu que tenho que controlar. Eles não controlam. Sem a motivação, né, sem ir ali atrás, eles não vão controlar. Mas eles têm um algoritmo que está rastreando as imagenzinhas de crianças e está notificando em massa, tá? O que mais, gente? Então, como é que funciona o alvará? O que aconteceu, né? Então, eles tiveram, Facebook, Ministério Público do Trabalho, fizeram todo esse away aí no processo. Então, assim, Facebook,
dá teus pulos aí, porque a gente vai ter que controlar essa criançada aí na tua rede social. Beleza? Saíram notificando. Então, alguns, não sei se vocês receberam, mas alguns influenciadores ou perfis só de criança receberam notificações, e-mails, solicitando o alvará até o dia 18 de junho, sob pena de suspensão do conteúdo no Brasil. Ou seja, o conteúdo não podia mais ser mostrado no Brasil, tá? Começou a caça às bruxas. Gente que não tinha criança no perfil recebeu um e-mail. Gente que não tem nem filho recebeu um e-mail. Mas também muita gente que tem a criança ali exposta recebeu o e-mail. E quis pagar para ver. Ou seja, fiz reunião com milhares, trocentas influenciadoras. Alguns disseram, eu vou esperar para ver no que dá. Outros eu já fiz a ação, já comprovamos o protocolo para a Meta já respondeu, dizendo que recebeu o protocolo, está tudo certo, maravilha, está andando. As que pagaram para ver, me ligaram hoje. Meu perfil está suspenso. O que eu faço agora? Depois que o perfil é suspenso, gente, aí a gente tem dois problemas. Porque a gente precisa do alvará ser expedido, não pode mais ter só o protocolo, a gente precisa do alvará, para poder entrar com uma ação judicial de recuperação de conta. E hoje em dia, a ação judicial de recuperação de conta não é mais a maravilha que era há um ano atrás. Juiz não dá mais multa por descumprimento de liminar. Juiz não está mais nem aí se a conta caiu ou deixou de cair. Então, leva uns 6 meses a 1 ano para voltar a conta. Quanto tempo leva para sair o alvará, depois que entra no pedido? Agora, senta e espera. Porque tem milhões de crianças e adolescentes pedindo alvará. Por isso que, no acordo, digamos assim, que o Ministério Público fez com o Facebook, eles autorizaram que as pessoas comprovassem, pelo menos, que estavam entrando com o alvará do artigo 34 do decreto. Então, o mero protocolo já serve de impedimento de suspensão da conta na rede social. E aí ele vale a partir do pedido ou a partir do momento que ele é expedido? A partir do pedido, tu já consegue mandar para a Meta. Mas aí já conta os 12 meses? Não, os 12 meses é só quando for expedido. Tá? Porque assim, daí eu explico como é que vai funcionar o alvará. Quanto a criança na TV e corte depois na internet, é a mesma coisa? O alvará, quando for pedido para fazer um material publicitário na TV, ele já tem que contemplar mídias digitais. Mas é o mesmo alvará? É o mesmo. Quando tu for fazer a campanha na TV, ele já tem que contemplar, quando tu entrar com o pedido de alvará, já tem que contemplar mídias digitais, tá? Para evitar. Fala, Mais uma vez. E esse pedido eu sei que sempre passar por um advogado, não é uma coisa que eu possa fazer sozinho. Então todos vão precisar de um advogado. Todos vão precisar de um advogado. E depois para enviar para a Meta também. Para enviar para a Meta, tu pode fazer. É via de gerenciador. Eles têm um link próprio na central de ajuda para alvarás, porque senão misturem suporte e tudo. Então, eles estão com um link próprio para isso, tá? Como é que funciona, então, o alvará? Tá? Primeiro, ele vai para a Vara da Infância e da Juventude, com muitos documentos. Vamos lá. Procuração do responsável legal, termo de autorização de tratamento de dados pessoais, comprovante de matrícula na escola. Se for separado, isso precisa de ambas as partes? Ou então a homologação lá do divórcio, em que um permite que o outro explore a imagem da criança na rede social. E o YouTube é a mesma coisa? Todas as redes sociais. Todas. Que mais, gente? Vocês vão precisar, então, de comprovante da escola, se a criança tem mais de 4 anos. Vocês vão precisar de atestado do pediatra, dizendo que a criança tem todas as vacinas, que a criança está em plenas condições de saúde. Crianças maiores de 4 anos precisam de laudo psicológico, de que a atividade não afeta o desenvolvimento psicológico da criança. Vocês precisam de conta bancária no nome da criança, não pode ser caixinha, tem que ser conta bancária no nome da criança. Ah, Carol, não tem onde abrir. Tem, Banco Inter abre do zero,
BTG abre do zero, tá? Então façam a conta bancária no nome da criança. Que mais, gente? Esse alvará vai ser, eu vou explicar como se eu estivesse explicando uma criança, vai ser um guarda-chuva, tá? Então esse alvarazão, que vale por 12 meses para crianças e 18 para adolescentes, ele vai ser o que vai abraçar todos os outros. O que é os outros? Cada publicidade vai ser um pedido dentro deste processo. Entenderam? Mesmo com o alvará. O alvará é para tu ter a conta. Cada publicidade é um pedido. Vai ser bom, porque as marcas vão ter que trabalhar com antecipação, que não se trabalha hoje em dia. Exatamente. Então, vocês vão ter um dossiê da criança. Por quê? Porque senão eles não vão ter controle, entendeu? Se eu for pedir um alvará aqui, outro ali, mais o alvará, não vai ter controle. Então, eles vão ter um controle. Tá com dinheiro, hein? O quê? O advogado da Virgínia tá ganhando dinheiro. Mas aí já registrou 43 marcas já no nome dos filhos, então já tá... Eu queria que tu falasse novamente sobre essa questão de ser retroativo. A publicidades anteriores, porque não tem um marco, se não está instituído a partir de abril desse ano, por que as publicidades anteriores estão no mesmo guarda-chuva? Porque as anteriores, elas precisavam de alvará desde 1990. Tá, perfeito. Não, isso eu entendi, mas aí não é um descumprimento do ECA digital, vai ser um descumprimento Do ECA. do ECA anterior que regulava Que vai te levar para o publicidade, Ministério Público. E aí isso vai ser fiscalizado de todas Também. as publicidades anteriores. Aham, eles vão olhar teu perfil e vão te pedir os alvarás. Ah, Maíra, tu fez Eles aqui. fizeram, eles abriram um novo setor só para isso, Aham. contrataram mais gente só para isso. Isso. Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E conteúdo orgânico retroativo? Você entrar? Recebido, parceria. É publicidade? Não, mas qualquer. Não, orgânico não. Orgânico Só, tu tipo, não a criança arquiva. aparecendo. Não, orgânico não. Tá. Só o que for recebido, parceria, achadinho, tá? A criança junto, E coisa arquiva. que é para ser um conteúdo orgânico e acaba virando uma publicidade pela interação. Tipo, sei lá, mostra fazendo um café e daí começa assim, que cafeteira é essa? E daí acaba, link tá na bio e pronto. Aí, link tá na bio, ferrou. Virou uma publicidade Link tá na bio. e o que faz? Tem que voltar naquele conteúdo, marcar ele como uma Arquiva. publicidade. Arquiva. Tá. Tá, porque assim... Aquele viral que fizeram. Meu pai tem uma empresa. Né? Aham. É Arquiva. publicidade. Arquiva. Tá, e o conteúdo que tá postado em Colab, não tô te dizendo porque eu já tô olhando aqui, né? Que tá postado em Colab, mas tá pelo perfil da marca, eu não consigo arquivar. Eu vou tirar ele. Tu vai notificar a marca. E aí eu tenho que notificar a marca pra eles tirarem. Se eles não fizeram um alvará, eles precisam tirar. Se trabalha conosco, pede, pelo amor de Deus. Só abriu uma caixa de Pandora, né? Esses alvarás individuais por publicidade demoram o mesmo tempo que esse alvará guarda-chuva? Eu preciso de, no mínimo, 30 dias. Porque o Ministério Público tem 15 dias úteis para se manifestar sobre a publicidade. E valores. Normalmente, tu tem que pedir para a marca pagar o alvará, porque é ela que está explorando a imagem do teu filho. Não, se nós, Olha, se fizer 10, 20, 30, eu não posso gravar. por exemplo, assim, se nós, pais, quisermos solicitar o alvará, lógico, eu vou contratar. Tá, uma coisa é o alvará da meta, que vocês pais têm que providenciar, se querem continuar com o perfil. Por publicidade, eu indico que quando vocês vão mandar o orçamento da publicidade, vocês mandem que, se a marca quiser que vocês peçam a autorização judicial para a publicidade, o valor é tanto. Conversa com o teu advogado, vê quanto ele cobra e cobra ali. Porque senão tu vai ter que tirar o valor de dentro do valor da tua publi. Agora, a marca pode providenciar a autorização judicial. Ela vai providenciar essa autorização dentro do alvará guarda-chuva. Tu vai ter que informar para ela, olha, marca, o alvará da meta tramita na Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre no número tal. Tu vai ter que distribuir o pedido de autorização por dependência a este alvará. Tu tem que informar, tá? Vamos seguir, depois eu abro para mais perguntas, tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque a gente vai ficar aqui até amanhã, vocês sabem disso, né?
Tá, ó, o que eu falei? Alvará, aditamento e renovação. Então, a gente tem o alvará da meta, para a gente poder manter o nosso conteúdo. Aditamento, os alvarazinhos, os pedidinhos de publicidade, tá? Esse vídeo vai ficar o máximo, gente. Se é advogado, acessar esse vídeo, eu quero só ver. Os haters. E a renovação, tá? Então, a cada 12 meses para criança e 18 meses para adolescente, tem que renovar. Senão, a conta cai de novo. A meta vai pedir, tá? E as contas que não foram notificadas? Já faz. Porque, assim, ó, a meta notificou para cumprir tabela com o MP. Agora ela não vai notificar mais, ela só vai derrubar. A gente tem que fazer uma reunião dessa só para as agências que controlam as contas publicitárias. Né? Que é outro BO. Exatamente. Por exemplo, campanha de Dia das Mães que eu fiz com a NEM. Eu falei pra Bruna, sem criança. Recebi os documentos com 10 dias antes. A gente fez captação dupla. Com a criança, sem a criança. Se o alvará saísse, a gente usava a criança. Se o alvará não saísse, a gente não usava a criança. Eu fiquei dando F5. Carol programado, Bruna. Agora eu moro em Santa Catarina. Vocês querem que eu volte pra cá? Vamos lá, gente. Dinheiro da cria. Agora as crianças vão ter que receber pelas publi, na continha, tá? Porque vocês têm que prestar contas no processo. Não é 12 meses e esqueci, tá lá. Não, a gente tem que ficar controlando o processo. É um compliance, não sei se vocês já viram essa palavra, mas é uma conformidade. Eu tenho que ficar lá prestando contas. Se a qualquer momento o Ministério Público vier e disser, fulana, me manda aí os últimos 6 meses dessas monte de publicidade aí, me manda extrato da conta. E a grana não tá lá. Carol, e daí a criança vai fazer declaração também, liberando o valor? Vai. Sim. Ela já pode ser sócia na empresa também. A PJ. Da mãe. Isso fica pro contador, eu não vou falar nada. Vocês entenderam a importância que a gente estava enchendo o saco para fazer esse movimento hoje? É muita coisa. Oi. Se for, como você Quem? está falando antes, Ah. ser um recebido apenas. Aham. Eu preciso provar que foi apenas um recebido. Tu vai postar sem ela. Recebido, parceria. Não, se tiver o alvará, não posso também postar. Não, porque é publicidade. Pelo CONAR, recebido é publicidade. Sim, tu não vai fazer um alvará para fazer um recebido. Exatamente. Todo mundo sabe que tu tem uma filha e que aquele recebido é pra ela. Tu vai fazer sozinha. Aqui a dúvida que todo mundo tem, se escola, clínica, gente que usa a imagem das crianças até não poder mais, precisa de alvará ou não. Tem gente que está dizendo que não precisa, tem gente que diz que precisa. Eu prefiro dizer que precisa. Tá? Porque assim, o requisito é a habitualidade, então todo santo dia as crianças estão lá e todo santo dia eles estão postando, então para mim eles precisam. Tá? Inclusive porque tem escolas que produzem uns conteúdos completamente sem noção das crianças. As escolas estão monetizando muito Sim. o conteúdo, né? Aham, Querida. com os nossos filhos, né? Conhece um pai que se recusou a assinar, porque eu recebi e eu assinei, porque eu falei, tá, ou ela assina ou não participa da festa junina, por exemplo. Aham. E aí como é que fica? A criança entra num processo de exclusão quando for ser gravada ou a escola... É que eles têm que controlar o marketing primeiro, né? Porque isso tudo é o marketing. O marketing vai lá, faz, Tá, mas posta. na apresentação da turma, que é a festa junina, todas as crianças estão aparecendo. Aí Teu filho não tem eles não têm autorização do teu filho, eles não vão postar a turma inteira, não vão excluir o teu filho. Eles vão excluir a turma inteira. É que uma coisa, acho que está perguntando de uma apresentação, mas as escolas estão criando conteúdo. É, para todo mostrar santo dia, como né? Está trabalhando a didática com as crianças. Minha colega de trabalho assinou e tem só 4 crianças da sala que são autorizadas a participar das dinâmicas. Então, quando vão falar sobre introdução alimentar, na rede social só aparecem essas 4 crianças. Todas participaram da dinâmica. Mas na rede social, o conteúdo sobre é só essas 4 que aparecem. Mas, por exemplo, em escola, coisas assim, tem que tipo, tirar o rosto da criança, aparecer as mãozinhas, escrevendo, coisas assim. Caracteriza ou não? É mais a questão do rosto mesmo. Porque uma vez eu fiz uma
publicidade numa escola de inglês. É que se eles querem fazer uma publicidade, eles podem contratar modelos. E daí fazer um alvará publicitário e fazer a publicidade, entendeu? Para mim, o cerne da questão é que eles estão usando a imagem dos nossos filhos para promover o serviço que eles prestam para outras mães acharem aquilo legal e matricularem os filhos lá, sabe? Então, assim, se eles querem, é como eu falei para a Diana, se eles falarem assim, mas é que é para os pais verem o que a gente está fazendo, para os pais acompanharem, é legal. Eu gosto também de ver meu filho, mas aí tem um grupo que eles me mandam as fotos e tá tudo bem, né? É que tem várias fatias, né, quando em relação à criança. Eu acho que a segurança da família, Isso. a segurança da própria criança, a questão da pedofilia, né, Sim. das violências, né, que eu acho que é o mais forte, assim, e claro, a publicidade em cima dos filhos, Sim. né? Então são vários pedaços. Mas na prática, as escolas, elas podem ter o perfil fechado. Seria Já bom, ajuda se a finalidade é pedagógica, o perfil fechado. Só com os pais, familiares. Exatamente. podem E eles usar saberem, normal. né? Ou então, um pai saiu da escola, tira o pai do grupo. Mas aí também não, daí, por exemplo, se for essa questão da violência sexual, não seria só publicidade financeira. Eu tenho uma rede, eu tenho um close friends muito grande. Ah, E é fechado. Posso fazer igual? com teu filho? Não. Com a criança, não. Meus filhos não trabalham, tá? Só estou fazendo perguntas para estimular a galera. Não, tudo bem, não. Não, porque daí é conteúdo com habitualidade. Se de repente tu vai É que assim, ó, tu vai te monetizar desse close friends, tu vai receber para ter esse close friends, então tu tá monetizando a imagem do teu filho, entendeu? Tu tem que pensar na monetização. É um agravante Isso, isso. Espera aí, só um pouquinho, ela levantou antes. Eu trabalho para uma atração turística Tá. voltada principalmente para criança. Aham. Então, os pais vão levar a criança, fazem fotos e vídeos de todas as formas, publicam, marcam a atração. E a gente aproveita e Uhum. ou faz collab, alguma coisa. Uhum. E aí, como é que fica essa... Alvará da meta, tu vai precisar. E se eu não aproveitar e for postado pelos pais, mesmo sendo marcada, Aí, tudo bem. aí não tem problema nenhum. Quer Não. dizer, não tem mais essa que recebeu, publicou o story, não pode mais. Tem criança, ou então tu bota uns coraçãozinhos na cara, tenta ocultar, cortar o vídeo. Pede autorização, eu vou cortar o vídeo nessa parte que aparece teu filho, tá? Tudo bem? Beleza, e usa o material, tá? Mas, se não... E os pais que fazem precisariam também. Principalmente se é esses perfis de viagem, de família, Sempre precisam sim. E no caso de um perfil fechado de uma criança, não. É que a questão, a gente tem que observar os requisitos, tá? Que é a habitualidade, a monetização, direta ou indireta. Se não tem nada disso, se não é habitual, tipo, eu faço um conteúdo por semana, eu nunca vou fazer publicidade e nunca vou ganhar por isso e tal. É fechado, aí não precisa, tá? Acho que o que pega ela lá é permuta. É, Aí não pode. permuta não. Por exemplo, sim, no caso de influenciadores convidados para... Tu vai ter que ter um contrato com esses influenciadores e tu vai ter que estabelecer que os conteúdos que eles vão gerar para tu poder repostar não pode aparecer os filhos. Quer dizer que não, informalidade não mais. Não mais, Permuta- nunca, Uma nunca. permuta, tá, mas uma permuta é uma permuta assim, de informal, no caso Tu tem que ter a tua minuta de contrato. de ingresso, por exemplo. Não interessa. Pode ser uma bala. É um pagamento igual. Oi? Ela pode, se os pais fizerem, sem mostrar os filhos. Sim, exato, mas tem que estar num contrato que ela vai assinar. Que inclusive a influenciadora vai assinar, né? Porque se cair o teu perfil, ela vai ser responsável. E essa mudança, então, está dentro dessa última lei. Isso, do ECA Digital. E do decreto que regulamentou, artigo 34, a monetização com imagem de criança. Muda tudo. Fala aí. Questionar justamente isso do botar uma figurinha ou não mostrar o rosto da criança em si, não cai justamente também na publicidade ou, por exemplo, no recebido, sei lá, recebi alguma coisa e estou mostrando a criança usando, sei lá, só na mão.
também não engloba daí. É que aí, mas é que tu tá usando o teu filho para divulgar, entendeu? Não pode, não pode. Tá? Agora assim, eu quero postar meu filho, não quero mais postar tanto meu filho, não quero mostrar mais tanto ele, mas quero continuar botando, incluindo ele na minha rotina. Mais de costas, mais com uma figurinha, mais só as mãos, etc. Tudo bem? Isso, isso. Só a rotina e tenta não botar mais a cara tapa, né? Fala, Jordana. Eu tenho uma questão bem específica. É o aniversário da minha filha semana que vem. Aham, Eu tenho parceria com uma casa de festas. aham. Porém, não tenho alvará nenhum. Eu vou fazer vídeos do dia dela curtindo a festa. Inclusive, contratei Store Maker pra ficar fazendo os vídeos da festa. E depois eu preciso fazer postagem também no meu perfil. Tu vai fazer vídeo da casa de festa decorada, de tudo, menos com as crianças. A criança não pode, mesmo não sendo. Só se tu pegar o alvará. Tipo assim, tem, Não. não colocar público assim. Ih, passou. Não é. Não pensa assim que tu tá ferrada. A casa de festas também tá. Tá? Mas na verdade, Exatamente. ela pode fazer o pedido e postar depois. Sim, pode fazer o pedido. Isso, eles podem pedir o alvará e tu vai postar daqui a um mês. Daqui 30 dias posta. É que assim, também não, porque o alvará ele tem que ser prévio à gravação. Aí ferrou. Tá? Porque assim, se o alvará sai depois, o Ministério Público vai lá no teu escritório bater e dizer assim, e aí, mãe, tá explorando teu filho? Por que tu tá fazendo isso? Sabe? Deixa eu só ver se tem mais coisa aqui pra gente continuar, gente. Então, o que mais? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que levantar o histórico de vocês, então já olhem nos perfis de todo mundo aí. Tem publi sem alvará? Arquiva. Frequência. Carol, e conteúdo que não é público, mas a criança aparece, sei lá. Deixa lá. Às vezes botar no conteúdo. Deixa lá. Isso aí entra aqui, ó. Frequência, habitualidade. Habitualidade, não. Não. Tu vai precisar do alvará da meta, porque tu posta com habitualidade e tu faz publicidade. Mas as publicidades anteriores, que por um lapso passou sem alvará, arquiva, tá? Por quê? Porque quando eu entrar com o processo para a meta, para o juiz dar o alvará da meta, o Ministério Público vai te pedir os alvarás das publicidades anteriores. E tu não vai ter. Ele vai fazer uma varredura. Isso. E aí, tu vai dizer, não tenho. O alvará vai trabalhar contra a gente. Isso. Vai botar na lupa dele. Isso. Denunciar a irregularidade. Exatamente. Não pagar impostos atrasados. Isso. Vocês vão cair na malha fina do MP agora. E como é que é essa multa aí? A multa é moral, porque tu vai ter que ir ao Ministério Público ouvir de um promotor que tu explora teu filho. Organize contratos, olha aqui, ó. Muito importante. Campanha sem contrato não rola mais. Contrato, carta acordo. Não rola mais. Só e-mail, só WhatsApp, só direct. Não pode. Tem que ter nota fiscal. Então, assim, ó. Mas eu tenho lá a formalização pelo e-mail. Tem criança? Meio de eventos, dá, né? Nada. Tudo contrato. Tem criança, tem contrato. Não deu tempo de fazer contrato, carta acordo. O que é uma carta acordo? Teu advogado, se ele trabalha com marketing de influência, ele vai saber o que é. Se ele não sabe, se é o trabalhista que vocês pegaram lá, porque ele atende a empresa, não sei o quê, aí a gente entrega para Deus. Não posso falar, o OAB vai me caçar. Procure um advogado. E se o adolescente emancipado? Emancipado não é mais adolescente. Emancipado já pode matar. Emancipado não vai mais pra fase, ó. Emancipado já tá por conta própria. Que Deus ajude e era isso.
Emancipação, emancipem seus filhos, né? Não saia emancipando as crianças aí, pelo amor de Deus. Nada impede de tu precisar mandar carta de emancipação pra meta. Mas é que daí, se eu tenho, né? Sim, isso, tem que mandar, tá? Entrar na mesma central de ajuda, no link e dizer, apesar da fulana ter tantos anos, ela já é emancipada, segue o documento de emancipação, tá? Separar a renda da criança, então agora vocês vão ter que separar o que ganham. Carol, quanto é? Não se sabe ainda, não se tem uma certeza, tá? Normalmente, quando é só a criança, é 100% da criança. Quando é junto com a mãe, com o pai, com a família, se faz uma divisão do percentual, tá? Mas tem que comprovar que o valor líquido foi para a continha lá, aberta para a criança. Esse dinheiro não mexe. Não mexe. Ou se tu mexer, tu tem que comprovar que foi para alguma coisa, educação, enfim. Fui com a filha no café. Não estamos ganhando nada por isso. Gostei do lugar. Quero compartilhar o nome do café com os seguidores. O conteúdo que tu vai fazer, tua filha não vai aparecer. Mas se eu fizer um conteúdo com ela e eu compartilhar esse nome do café com os seguidores, eu estou monetizando de alguma forma? De alguma forma. Aham. Como que eu estou monetizando? Tu tá monetizando de forma indireta. Inclusive pro café. Tá gerando engajamento pro teu perfil. Clique é uma arroba. Mas então qualquer post com criança, Vai ter algum nenhum post, até o orgânico vai estar gerando alguma... dependendo do que tu fala, sim. Se tu tá marcando alguém, tu tá dentro da tua atividade. Vou marcar porque eu gostei, mas ao mesmo tempo vai que esse café também, outros restaurantes, outros cafés me chamem para fazer esse tipo de conteúdo. Isso se chama monetização indireta. Tá? Esses posts antigos, na prática, estão sendo um problema. Porque eu entrei com o meu pedido do alvará faz uns 2 meses, ainda está em andamento. Mas os meus posts, desde o início do meu perfil, são de dicas de lugares, publicidades ou não, são de dicas de passeios com crianças. Sim. Então, todos os posts envolvem os meus filhos aparecendo de alguma forma muito orgânica, não é nada ensaiado com eles, mas eles aparecem brincando em algum lugar. Então, todos os meus posts vão... Se não tem alvará para eles fazerem. E na prática, esse pedido de alvará Não. protege isso. Não, ele na verdade ele vai fazer o que a gente comentou aqui, é uma malha fina no teu perfil. Eles vão pedir, tá, e aí? Cadê os alvarás desse resto aqui? Ah, não, nunca fiz, nem sabia que era para fazer. Não, mas é que isso aqui é trabalho artístico e desde tal data é preciso. Então vem aqui, vamos conversar de perto. Tá, então esse é o... Mesmo que não seja as crianças apareçam de uma forma totalmente indireta. Estão Sem aparecendo. falar, Estão aparecendo. Tá, porque assim, o Ministério Público não sabe se tu não falou. Se vocês estavam lá, sei lá, brigando, eu não vou falar outra coisa, mas vocês estavam lá brigando, daí tu disse, mamãe vai gravar, agora todo mundo feliz. Ou então teu filho estava lá, ai mamãe, tô mal, tô com dor de barriga, eu não quero gravar. Não, agora a gente tem que gravar porque eu tenho que fazer essa publicidade. Tá gravando, vai pro YouTube. Então, o Ministério Público não sabe em que condições aquela criança está fazendo aquele conteúdo. Entendeu? Então, se está envolvendo uma marca e alguém vai se beneficiar do conteúdo que tem uma criança aparecendo, esse é o propósito do alvará. Esse é o propósito da fiscalização. Que as pessoas parem de se beneficiar de crianças para que o local seja mais frequentado, para que aquele produto seja mais consumido, para que aquele serviço seja mais contratado. Né? Eu sei que a gente está falando aqui, tentando deixar de uma forma mais leve, mas no fim do dia é isso. A gente está com um descontrole de pessoas usando imagem de crianças para se promover.